Olá, a você que nos assiste, um ótimo e abençoado dia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo sistemático e fascinante da revelação de Deus para a humanidade, que é o livro de Apocalipse. O conteúdo estudado vem da revista Compromisso da Convenção Batista Brasileira. A nossa aula de hoje é a lição de número 7, que tem como tema a visão das 7 trombetas. A visão das 7 trombetas ela está inserida a partir do capítulo 8 e vai até o capítulo 11. Esses são os capítulos que nós iremos estudar nessa lição de número 7. Nossos objetivos gerais são conhecer a visão de João sobre as trombetas, instrumento de sopro usado pelos atalaias de Israel. Empenhar-se pela causa do Evangelho é fazer o nosso melhor para anunciar a palavra de Deus. Temos também os nossos objetivos específicos. Quais são? Descrever a visão recebida por João e seu significado, ou seja, interpretar através da Bíblia os fatos, não do que eu acho, do que eu penso. Não, a Bíblia interpreta a si mesmo. Contextualizar a mensagem das 7 trombetas, ou seja, o que significava isso naquele tempo e o que significa isso, o que pode significar isso nos dias de hoje. E o terceiro objetivo específico é proclamar às nações as advertências divinas. Esse conhecimento não pode ficar só conosco. Temos que transmitir esses conhecimentos. O nosso texto áureo é Apocalipse 10, capítulo 8, que diz o seguinte: A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Observe bem. Vá e pegue o livro. Observe que é uma ordem direta. E esse livro, lógico, é o livro de Apocalipse. E quem está falando? Quem está dando essa ordem? Essa ordem é do próprio Deus. Veja que não é o anjo que fala, não é o anjo que diz para João, vai e pegue o livro. A voz vem do céu, é vinda do céu. É um comando direto do próprio Deus. Vá e pegue o livro, ou seja, tire o livro da mão do anjo e anuncie o que nele está escrito. Hoje, nós temos diversos meios de anunciar uma notícia. Qual o meio de comunicação que você utiliza para compartilhar com alguém, por exemplo, uma notícia alegre? Notícias alegres, a gente quer transmitir tete a tete, né? Olho no olho. A gente quer sentir a alegria que a pessoa vai sentir ao ouvir essa mensagem. Se não puder, eu vou transmitir ali por celular, né? Um vídeo, uma videoconferência, mas a princípio eu quero também sentir a alegria dessa pessoa. E uma notícia triste. Você quer passar essa notícia a uma certa distância, por e-mail, celular, carta. E a mensagem das boas novas de salvação? Você tem feito algum esforço para transmiti-la? Uma pergunta que fica para nós: qual foi o meio mais inusitado que você utilizou para comunicar algo a alguém? Qual foi o meio mais estranho, mais chamativo, sei lá, um meio que a gente pode dizer que foi inusitado, que você utilizou para transmitir uma mensagem? Para nossa reflexão, será que nós temos anunciado a salvação com o entusiasmo que ela merece? Como sendo o bem mais precioso que existe?
Será que temos feito isso? De que maneira a palavra deve ser anunciada? Como você acha que a palavra deve ser anunciada? Hoje, nós temos diversos meios e formas, mas à época de João, o meio mais utilizado eram as trombetas. O meio que eles utilizavam para chamar a atenção do povo eram as trombetas. Por meio delas, os atalaias alertavam o povo sobre a presença do inimigo, davam ordens para levantar acampamento e etc. Até recentemente, as trombetas eram utilizadas para avisos. Até recentemente, e eu vou mais além, né? Bem recente, nos dias atuais, as cornetas substituindo aí um pouco a trombeta, mas com o mesmo efeito, o mesmo significado, são utilizadas para avisos. Os carteiros, para avisar que estavam chegando na cidade, tocavam uma trombeta. As forças armadas se utilizam de cornetas para anunciar diversos avisos durante o dia aos seus soldados. E eles entendem. Por isso, Jesus, por meio de João, nos alerta sobre o juízo de Deus, chamando o povo ao arrependimento usando um instrumento, as trombetas. Me acompanhe agora nesse resumido estudo das 7 trombetas. É válido ressaltarmos que existem diferentes linhas teológicas a respeito dessas 7 trombetas e a respeito do Apocalipse, né, na forma de se interpretar, chegando-se a crer que algumas delas já até aconteceram. Já comentei que elas serviam para alertar o povo da presença do inimigo. E os atalaias ficavam ali nas suas torres quando os inimigos apareciam, e quando ele avistava os inimigos, ele tocava a trombeta e o povo sabia que tinha que se preparar para a guerra. Mas lá em Números, capítulo 10, do verso 1 ao 10, dizia respeito a vários avisos, né? A vários avisos que eram transmitidos para o povo. Para o povo, qual povo? O povo de Israel. Os avisos eram para reunião dos líderes, os avisos eram para ajuntamento do povo, para a partida do povo, levantar acampamento e partir para outro lugar determinado por Deus. As 7 trombetas, nós não podemos esquecer que as 7 trombetas são os acontecimentos, são os eventos que se darão com a abertura do 7º selo. Tudo o que irá acontecer com o toque dessas trombetas são eventos que estão inseridos na abertura do 7º selo. Apocalipse de 1 a 6. Logo no versículo 1, temos um silêncio de meia hora. É um momento sublime, é um momento solene. Lembre-se que ali estão reunidos, não estavam, né? Na visão de João estavam, mas para nós hoje ainda estarão, né? Estarão reunidos os 4 seres viventes, 24 anciãos, a multidão de anjos, a multidão de vencedores que ninguém podia enumerar. Note que é algo muito grande, é algo grandioso. Todos diante do trono de quem? Todos diante do trono de Deus. Fazem um silêncio de 30 minutos. Por quê? O que isso tem a ver? É que aqui, meus irmãos, está se encerrando uma era de tolerância. Aqui está se encerrando uma era de graça. O Cordeiro, a partir de agora, derramará a sua ira sobre os que o rejeitaram, os que não aceitaram a palavra de Deus, os que rejeitaram os profetas. A ira agora será derramada sobre essas pessoas. Sabe, hoje vemos o nome de Jesus em músicas obscenas.
a imagem de Jesus sendo denegrida em bloco de carnaval, em filmes, etc. O nome de Jesus sendo denegrida de certa forma. E não vemos Deus descer fogo do céu sobre essas pessoas, não. Deus, por enquanto, estamos vivendo na graça. E ainda ficará pior. A iniquidade vai se multiplicar. Mas a ira de Deus está bem próxima de ser derramada sobre essas pessoas. Preciso ressaltar que as 7 trombetas se dividem em 2 grupos de acontecimentos, ou poderíamos dizer, em 2 grupos de intervenções divinas. Como? O primeiro grupo, da primeira à 4ª trombeta, são intervenções diretamente na natureza. Essas intervenções irão afetar o homem por consequência, mas não é uma intervenção diretamente no homem, é uma intervenção diretamente na natureza. E o segundo grupo, as 3 últimas trombetas, são intervenções diretamente sobre o homem. É o homem que sofrerá a seta direta, a flecha direta em seus ombros. Por isso, então, nós vamos passar agora ao estudo dessas 7 trombetas, uma por uma, logicamente, bem superficial, em virtude do tempo. A primeira trombeta, o toque da primeira trombeta, lembrando que essas trombetas fazem parte da abertura do 7º selo, são o conteúdo da abertura do 7º selo. A primeira trombeta está no capítulo 8, verso 7. Capítulo 8, verso 7 diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Preste atenção, o que é saraiva? Saraivas são granizos, mas a palavra diz que essa saraiva ela vem acompanhado de fogo, misturado com sangue, e diz que foi lançado sobre a terra, e que queimou 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 da planta verde. Ou seja, 1/3 do planeta, 1/3 da terra é devastado, da terra. 1/3 da terra. Por isso, a palavra-chave aí seria terra. Seria terra. Alguns acreditam que sejam meteoritos, chuva de meteoritos. Tá, gente? Pode ser. Uma forma de interpretar seria que essa saraivada de fogo misturado com sangue e que é lançada e que destrói 1/3 da terra, ela nada mais é do que chuva de meteoritos sobre a terra e destruirá 1/3 da terra. Veja que é um fenômeno sobrenatural. Alguns acreditam ser meteoritos e eu também apoio essa forma de interpretação que Deus mandará sobre a terra. A segunda trombeta, quando o segundo anjo tocar a segunda trombeta, no capítulo 8, do verso 8 e 9, uma grande montanha em chamas lançada ao mar. Vamos observar aqui o que diz o texto. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte da vida marinha. Então, observe aqui, eu coloquei aqui como palavra-chave
mar e a destruição da terça parte da vida marinha e também das embarcações. Uma grande montanha em chamas. Interpretando-se pela forma figurada ou simbólica, né? Nós temos três formas de interpretação. Nós temos a interpretação literal, a interpretação figurada e a interpretação simbólica. Montanhas, ela nem sempre é realmente uma montanha. Na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, muitas vezes ela se refere a um império, a uma nação, um reino, não é verdade? Chama e fogo são armas que Deus usa contra aqueles que oprimem o seu povo. Os rebeldes que se revoltam contra Deus. Deus muitas vezes usa chama e fogo. Mar também nem sempre se refere à água, mas a pessoas que se opõem a Deus. Os perversos são como o mar, diz lá em Isaías 57:20, fala que os perversos são como o mar. E navios, embarcações, possível referência a um comércio que entrará em colapso, sendo diminuída de 1/3. É certo que aqueles que estudam a palavra de Deus, né, sendo na linguagem figurada, na linguagem simbólica ou literal, conseguirão discernir quando isso estiver acontecendo. Porque é um estudante da palavra de Deus e Deus não deixa os seus servos desavisados. Então, seja na linguagem figurada ou na linguagem simbólica, aquele que estuda a palavra de Deus saberá identificar o que realmente está acontecendo. Se já é o princípio do fim, se já estamos vivenciando essa época. O certo é que nós, como filhos de Deus, que estudamos a palavra de Deus, saberemos identificar pela forma figurada ou literal. Veja que o primeiro fenômeno são os meteoritos. Depois, algo como que uma grande montanha atirada, pegando fogo, em chamas, caindo sobre o mar. Eu estive observando alguns estudos da NASA. A NASA já estuda a possibilidade da Terra ser atingida por um grande meteoro. E eles dizem que esse grande meteoro ele será precedido por uma chuva de pequenos meteoros. Veja então que já tem algo a ver. E nós observamos aqui também que para esses 4 fenômenos, para esses 4 eventos, das 4 primeiras trombetas, nossos cientistas, eles certamente tentarão explicar esses fenômenos. E talvez seja possível uma explicação. Isso destruirá 1/3 da vida marítima. Eu olho pelo lado literal. Eu acredito que seja realmente um meteoro, um grande meteoro que cairá sobre as águas, matando 1/3 da vida marítima. Partimos agora para a terceira trombeta. A terceira trombeta, Apocalipse 8, capítulo 10 e 11, diz que caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha. Agora, no sentido figurado, essa grande estrela também pode ser um meteorito, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios, diferente de mar. Agora é rios e fontes de água. E diz o texto que o nome da estrela é Absinto. Estrela, será literalmente uma estrela? Acredita-se que não. Quem olha da terra parece uma estrela. João estava tendo essa visão como estando aqui na terra. E a visão que ele teve foi de uma estrela caindo. No entanto, pode ser um meteoro novamente, caindo sobre as fontes
sobre a maior quantidade de fonte potável. Agora não é mar, são fontes potáveis. Absinto indica, no Antigo Testamento, uma erva muito amarga, símbolo associado a veneno. Aqui, na tese de muitos teólogos, os quais eu acompanho em pensamento, é realmente a contaminação da água potável, onde muitos serão envenenados e mortos. Observe que ela caiu não no mar, ela caiu agora no rio e em fontes de águas, o que sugere ser água potável. E diz que muitos homens irão morrer. Morrerão envenenados. A quarta e última trombeta desse primeiro grupo, que são intervenções sobre a natureza, está em Apocalipse, capítulo 12, verso 13. E aqui a estrela tem um outro significado, né? Os corpos celestes, perdão, não são estrelas, são os corpos celestes, o Sol, a Lua e a estrela. Vejamos aqui capítulo 8, verso 12 e 13. O que é que diz para nós? Diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Uma coisa estranha, né? Uma coisa que tem que ser analisada profundamente, tempo que a gente não tem para fazer isso agora, mas vamos dar uma explicação aqui sucinta. Aqui os corpos celestes, Sol, Lua e estrelas, têm removido 1/3 de sua capacidade de iluminação. Haverá uma escuridão a mais, sendo um claro sinal do juízo divino. Na visão de uma parte dos estudiosos, os corpos celestes não diminuirão a sua capacidade de luminosidade. O que acontecerá aqui é que, com os meteoritos queimando 1/3 da Terra, a montanha em chamas caindo no mar e a estrela caindo na fonte de água, isso vai produzir inúmeras quantidades de partículas, micro-organismos, quantidades de cinza no ar. Isso irá ficar entre os corpos celestes e nós aqui na Terra. Quando vai chover, a nuvem de água que fica entre nós e o Sol e os corpos celestes, você não percebe que diminui a capacidade de luminosidade desses corpos? Sim, diminui. Então, a maioria dos teólogos acreditam que essa diminuição da capacidade luminosa desses corpos se darão por consequência dessas 3 primeiras trombetas. Logo, acredita-se que a quarta trombeta será uma consequência dessas 3 primeiras. Um fato importante aqui é o alerta que essa quarta trombeta dá para nós. Um alerta aos 3 ais dos toques das 3 trombetas que restam, os 3 anjos que faltam tocar. Como dissemos, e volto a repetir, essas 4 trombetas são intervenções divinas na natureza. Mas o homem sofrerá? É lógico que sim. Só que o meteoro está caindo. A NASA conseguirá prever isso? Talvez conseguirá. Então, as forças de segurança, o pessoal que é encarregado por avisar as pessoas para se evadirem da cidade, se evadirem do local onde isso vai cair, onde vai acontecer essa chuva de meteoro, quem sabe terão tempo para avisar essas pessoas e muitas escaparão. Porque essa intervenção divina não é direta no homem.
ela é na natureza. Por isso, o homem sofrerá essas consequências, porque aqueles que não conseguirem se evadir, aqueles que forem pegos de surpresa, também alguns morrerão. Lógico, mas essa intervenção não é diretamente neles, não é diretamente no homem. Até aqui os cientistas encontrarão explicações para muitas coisas, mas ao iniciar os ais, com a quinta trombeta, a ira de Deus será derramada diretamente no homem. Ais sempre representam um julgamento de Deus. Isaías 5 traz uma série de ais. Ais para os que se entregam desde pela manhã à bebida. Ais para os que puxam para si a iniquidade. Ais para os que invertem os valores, chamando o mal de bem e o bem de mal. E muitos outros que sempre terminam com uma sentença amarga. Vamos iniciar então o toque da quinta trombeta. E aqui é um texto longo, é Apocalipse capítulo 9 até o verso do 1 ao verso 12. Então nós não vamos ler porque é realmente um texto longo. A estrela citada aqui em Apocalipse 9, de 1 a 12, que trata do toque da quinta trombeta, refere-se a Satanás. E essa estrela diz que caiu do céu, ela caiu na terra. Aqui refere-se a Satanás e não a um meteoro. Com permissão de libertar uma série de gafanhotos. Vejam só, preste atenção. Essa estrela, que é Satanás, ela vai ter a liberdade de dar liberdade a uma série de gafanhotos. E esses gafanhotos, diz a palavra de Deus, que têm poder de escorpiões. Já imaginou essa nuvem de gafanhotos soltas por aí, com poder de escorpião e ferrando as pessoas? Mas veja bem, com ordens para causar dano somente a quem? Somente aqueles que não receberam o selo de Deus. Somente aqueles que não foram, que rejeitaram a Deus, porque Deus está de braços abertos para aceitar todo mundo, mas para isso você precisa se redimir, você precisa se arrepender, confessar o seu pecado para poder ser perdoado. Aqueles que não fazem isso, por sinal zombam do nome de Deus, é que sofrerão as consequências desses gafanhotos com poder de escorpiões. Alguns acreditam que esses gafanhotos serão demônios, com total liberdade para atormentar os ímpios. Aqui é necessário frisar também o versículo 6 de Apocalipse 9. Preste atenção no versículo 6 de Apocalipse 9. Que coisa horrenda! Naqueles dias, diz o versículo 6, naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esse será o primeiro ai. Agora, refletindo um pouco, você imagina alguém que quer morrer? Imagine alguém que quer morrer. O que é que essa pessoa faz? Essa pessoa, ela se esfaqueia, essa pessoa se dá um tiro na cabeça, essa pessoa se joga de cima de um prédio. Mas a palavra diz que ela não vai conseguir morrer, mas vai ficar com as consequências dessas coisas. Meus irmãos, eu fico imaginando essa cena e eu fico comparando isso a alguns filmes que a gente assiste. Sabe por quê? Porque Deus dá a liberdade de Satanás agir dessa forma, mas Deus não permite que ele nos pegue de surpresa. Ele tem que nos alertar, ele tem que mostrar para os filhos de Deus, ele tem que revelar o plano dele para os filhos de Deus. Fique atento a vários filmes que estão aparecendo, a alguns livros, porque Satanás utiliza essas mentes diabólicas para revelar aos filhos de Deus. Ele tem que revelar aos filhos de Deus o plano dele, o que é que ele está fazendo. Então,
Esse fato de alguém querer se matar e não conseguir, você consegue assemelhar, você consegue assimilar isso em filmes que a gente costuma ver? Aliás, eu nem gosto desses filmes. Mas você consegue. Agora, sabe o que é interessante? É que o mais importante de tudo é que Deus está no controle. E por maior que seja o sofrimento, eles estarão limitados, esses demônios ou esses gafanhotos utilizados por Satanás, eles estão limitados a causarem mal somente àqueles que não aceitaram a Deus, que rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador. E que o tempo de atuação também desses demônios, ou gafanhotos, ou apenas gafanhotos, mas utilizados por demônios, são de 5 meses. Esse período de querer morrer e não conseguir são apenas de 5 meses. Mas 5 meses, você querendo morrer e não conseguir, sofrendo a consequência disso? Meu irmão, a ira de Deus será tremenda sobre esse povo. Não queira você estar fazendo parte desse povo. A 6ª e penúltima trombeta também são passagens longas aqui. Apocalipse 9, do verso 13 ao 21. Iremos também fazer um resumo. A ordem de Deus é que solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para quê? Para matar 1/3 da humanidade. Eita, que juízo, não é verdade? Que juízo! Então esses 4 anjos, eles são tidos como generais. Por quê? Porque eles vão soltar, eles vão libertar. Diz a palavra de Deus, no versículo 16 do capítulo 9, diz que eles vão libertar 20.000 vezes 10 milhares. Isso é o equivalente a 200 milhões de anjos. Anjos decaídos. Anjos que não são anjos da parte de Deus, são demônios. É o que diz o versículo 16. Então, esses 4 anjos que recebem ordem para libertar esses 200 milhões, eles são generais e vão atormentar a vida das pessoas, a vida dos ímpios e exterminar com 1/3 da humanidade. O versículo 15 traz um fato importante para nós. Esse fato importante é, mais uma vez, apresentar o controle de Deus, pois o seu julgamento, embora não saibamos quando acontecerá, ele possui hora, dia, mês e ano, o que prova que Deus está no controle. E se Deus está no controle, Satanás só tem o poder, só tem a liberdade de ir até certo ponto, aonde Deus limitá-lo. Você só vai até aqui. Como fez com Jó, né? Vai lá, toca na vida dele, mas não tira a vida dele. Vai lá, toca nas coisas, nos bens dele, mas não toca na vida dele. Depois, toca na vida dele, mas não tira a vida dele. É isso. No versículo 20 e 21, nós temos um fato triste. Sabe o que é, meus amados? É que mesmo com toda a mortandade, com todas as consequências dos toques dessas 6 primeiras trombetas, das pessoas que sobreviverem a essas catástrofes, muitas ainda não se arrependerão. Muitas permanecerão praticando os seus pecados, a sua prostituição, a idolatria. Eles permanecerão com essas práticas. Com tudo isso, eles não reconhecerão o poder de Deus. E aí, então, virá a 7ª trombeta. O que eu acabei de citar seria uma interpretação quase que literal, mas é bom frisarmos que existem pelo menos 2 interpretações. A outra é alegórica. E o texto pode estar se referindo a uma grande guerra, sendo o exército descrito no versículo 17. Também possui fundamento? Sim,
possui fundamento. Então é necessário que a gente conheça essas duas teorias, né? A alegórica, a literal, a figurada, para que a gente possa identificar no momento que isso estiver acontecendo. Eu prefiro a parte literal, acreditando que esses anjos são aqueles descritos lá no verso 6 do livro de Judas. Diz que eles abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, abandonaram o seu corpo. E por isso Deus os aprisionou em trevas, guardando-os para o grande dia. Então esses anjos que serão soltos, eu creio que são esses anjos descritos no verso 6 de Judas, e que estão guardados para o grande dia. Que grande dia é esse? O dia do julgamento do Senhor, que estará acontecendo. É o que nós estamos descrevendo aqui. Isso é um resumo do resumo dessas 6 trombetas, que mesmo com todos esses flagelos, muitos, assim como no Egito, eles não se converteram, permaneceram com a dureza do seu coração, continuarão do lado do mal. Eles não se converterão, eles não aceitarão a Deus, continuarão do lado do mal. Então virá a última trombeta. A 7ª trombeta, Apocalipse 11, 15, anuncia a chegada do Rei Jesus. Só que antes de partirmos para essa 7ª trombeta, temos ainda alguns casos que a revista trouxe para nós. A revista traz para nós alguns assuntos que devemos passar. E eu intercalei aí, porque eu acho que eles cabem melhor antes da 7ª trombeta, uma vez que estão dispostos na Bíblia entre a 6ª e a 7ª trombeta. Por isso nós vamos verificar o que está no capítulo 10. Um desses assuntos é a revelação de Cristo. O anjo ali descendo do céu é realmente Jesus Cristo, descrito como sendo o outro anjo descendo do céu. É o verso 1 do capítulo 10. Temos também os mistérios de Deus, e só esses mistérios já dariam estudo. Mas não é assunto da nossa lição. Está no verso 7. E outros selecionados aqui pela lição para que nós expliquemos, é o que nós vamos explicar agora. O primeiro é o episódio do livro que é comido. Apocalipse 10, 10. Vamos ver o que diz Apocalipse 10, 10? Diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então temos aqui uma contradição. Eu diria uma aparente contradição. Diz que a palavra de Deus, quando João colocou na boca, era doce. E quando chegou ao seu estômago, era amarga. João recebeu ordem para pegar o livro da mão do anjo e comer. Parece estranho, né? Comer um livro. Mas você consegue falar de Deus sem conhecê-lo? Você pode até falar, mas vai ser insuficiente. Vai ser um conhecimento infundado, um conhecimento superficial. Por isso lhe é ordenado comer o livro, ou seja, ler, aprender, para poder praticar e ensinar o que nele está escrito. Então, comer o livro é literalmente absorver o que nele está. E para você absorver, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que praticar, para depois poder ensinar essa palavra. Quando João comeu o livro, diz a palavra que o livro era doce na sua boca e amargo em seu estômago. Vamos ver o que isso significa. Doce, porque quando você lê, você recebe a revelação de Deus. É o próprio Deus lhe mostrando como ser aprovado diante dessas tribulações. Como vencer essas tribulações. Se você crê no que você está lendo, no que você está assimilando, e aceitar essa palavra, ela será doce, pois a origem dela é divina e servirá para a sua salvação. Se você leu,
creu, praticou e ensinou, essa palavra é doce. Mas espera aí, como é que ela é amarga também? Ela é amarga porque o julgamento de Deus virá sobre a humanidade, como consequência da falta de arrependimento, como consequência da rejeição a Jesus e a sua palavra. Capítulo 9, verso 20 e 21. Ela é amarga também porque, embora você tenha Cristo, embora você tenha aceitado a sua palavra, você sofrerá o respingo do pecado das pessoas. Quer um exemplo? Você aceitou a palavra de Deus, creu na palavra de Deus, praticou, ensinou, mas seu filho. Não é porque ele é seu filho que ele já está salvo. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência, o nosso relacionamento com Deus. É individual. Não é porque é seu filho que ele também estará salvo. Ele tem que ter a sua experiência. Agora, aí ele não aceitou. A ira de Deus estará agora sobre ele. Então, o respingo do pecado dele vai respingar em você. A palavra e a ira de Deus está agora sobre ele. Isso lhe causará dor. Não lhe causará? Certamente que sim. Certamente que sim. É seu filho, mas você nada poderá fazer. Isso também é uma parte amarga dessa palavra. E a palavra de Deus ela é amarga também porque ela confronta o nosso pecado. A palavra de Deus vem de encontro ao nosso erro. Ela vem nos corrigir, ela vem nos condenar. O que você está fazendo é errado. Por isso, ela também é amarga. João é desafiado a profetizar e anunciar a mensagem. Será que isso se estende a nós também? Não tenha dúvida que sim. João foi comissionado para anunciar os acontecimentos que ele estava visualizando. O que Jesus estava mostrando para ele, ele foi comissionado a transmitir aos outros. Esse comissionamento certamente se estende a nós também. Você e eu somos comissionados a transmitir essa mensagem. Agora eu quero falar de um outro assunto, que são as duas testemunhas do Apocalipse, citada lá no capítulo 11. O versículo 1 e 2, João se refere ao templo que hoje ainda não existe, mas vai ser reconstruído. E quando que será reconstruído? Quando Satanás, por meio do anticristo, fizer uma aliança com muitos. Tudo que estamos falando aqui estão na última semana de anos, previsto por Daniel, lá no capítulo 9. Sendo que a grande tribulação, ela acontecerá a partir da primeira metade dessa semana de anos. Veja que o verso 2 fala sobre 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, quando o anticristo profanar o templo. Vamos fazer uma explicação rapidamente aqui dessa semana de anos. Então, Daniel preveu 70 semanas de ano, lá no capítulo 9. 69 semanas de ano já terminaram. E foram, vamos dizer assim, os acontecimentos se deram ao pé da letra do que elas previam. Falta apenas uma semana de anos. Uma semana de anos são 7 anos consecutivos, embora essas semanas não aconteçam numa sequência. Assim, terminando uma e começando a outra. Não é. Existem intervalos, mas a partir do momento que essa semana se inicia, são 7 anos consecutivos. Falta uma semana de anos, que são 7 anos. Essa última semana de anos, que são 7 anos consecutivos, terá início com uma aliança do anticristo, com muitos, inclusive com Israel. Daniel 9, 27. O anticristo solucionará os problemas e autorizará os judeus,
Nessa época, o mundo estará um caos. O anticristo vem solucionando os problemas, ganhando a visão do mundo, ganhando a confiança do mundo e autorizará os judeus. Já imaginou alguém que leve a paz aos judeus? Aquele mundo árabe ali, os israelitas, né? O povo árabe, paz entre eles? Já imaginou o que é isso? Uma coisa que a gente acha impossível hoje, o anticristo vai conseguir fazer isso. E vai permitir que eles reconstruam o templo. Mas passando 3 anos e meio, haverá o que a Bíblia chama de ruptura, a quebra da aliança. Então o anticristo fará uma imagem, talvez a sua própria imagem, se intitulará Deus e obrigará o povo a adorá-lo. Os judeus não aceitarão isso, havendo o que a Bíblia chama de ruptura, iniciando a grande tribulação. E é nessa grande tribulação que acontecerá a perseguição ferrenha da igreja. É aí que surgem essas 2 testemunhas, das quais vamos falar um pouquinho. Alguns acreditam até que essas testemunhas já estarão no início da 7ª semana. Outros, com os quais eu também fico, acreditam que essas 2 testemunhas aparecerão na grande tribulação. Testemunhando de Jesus em Jerusalém, com poder inclusive para matar. Versículo 4 e 6 do capítulo 11 diz que essas 2 testemunhas têm poder para matar. Porém, quando elas concluírem o seu testemunho, quando elas terminarem o seu ministério, Deus permitirá que o anticristo as martirize, ou seja, elas vão morrer por estarem pregando o evangelho, por estarem testemunhando de Cristo. Vão morrer. Quem vai matá-las? O próprio anticristo. Então o povo ímpio vai começar a fazer festa, festejando a morte dessas 2 testemunhas que viviam confrontando os seus malfeitos, os seus pecados. Versículo 7. Mas após 3 anos, após 3 dias e meio, porque essas testemunhas vão morrer, mas não vão ser enterradas, elas vão ficar lá na praça. O anticristo vai querer fazer isso para mostrar para o povo que ele matou e tem poder, mas na verdade as coisas irão se inverter, porque com 3 dias e meio, Deus irá ressuscitar essas 2 testemunhas. Elas ressuscitarão e subirão aos céus, causando terremotos e destruição. Com essa subida deles aos céus, 1/10 da cidade vai ruir, vai cair, vai ser destruída, matando 7.000 pessoas. Esse fato todo acontecerá sendo contemplados pelos inimigos, sendo contemplados pelos ímpios. O verso 11 e 13 do capítulo 11. Agora, quem são essas 2 testemunhas? Existem pelo menos 3 teorias, e eu fico com a terceira e a qual eu vou explicar. As outras a gente deve conhecer, quem sabe você até aceita essas outras. Não vou comentar aqui para não tomar mais tempo da nossa mensagem. Malaquias 4:5 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Logo, aqui não há contradição para que uma das testemunhas seja Elias. É conjecturar demais querer que Elias não esteja no meio dessas 2 testemunhas. Alguns dizem assim: não, mas Elias já veio. Era João Batista. João Batista veio no poder e no espírito de Elias. Não era Elias. Aqui Deus está dizendo que enviará o profeta Elias. Será Elias. Enviará o profeta Elias. A dúvida então está quanto à segunda testemunha. Mas eu fico com os que acreditam ser Moisés. A segunda testemunha dizem ser Moisés, pelo poder atribuído a essas 2 testemunhas no versículo 6. No versículo 6 diz que essas testemunhas têm o poder de transformar água em sangue. Quem transformou água em sangue? Quem transformou as águas do rio Nilo em sangue? Moisés. Ferir a terra com toda a sorte de flagelo. Quem lançou as 10 pragas no Egito? Moisés.
e impedir a chuva. Quem impediu a chuva? Elias. Então, os milagres, os eventos atribuídos a essas testemunhas nos levam a crer que são Moisés e Elias, um representante da lei e um representante dos profetas. Concluindo a grande tribulação, vamos fechar o toque da sétima trombeta, então? Vamos, ficou em haver? Vamos fechar agora? A sétima e última trombeta, Apocalipse 11, verso 15 ao 19, como já falamos, anuncia a chegada do Rei Jesus, o justo juiz, porque nada foge aos seus olhos, não temos como enganá-lo, não temos como argumentar nada, porque ele dará a todos aquilo que ele merece, mas pela misericórdia dele, que nos concedeu a graça, se nós aceitamos, praticamos, ensinamos a palavra de Deus, pela graça, pela sua misericórdia, nós seremos salvos. E tem mais, é o tempo destinado para um julgamento verdadeiramente justo. É o tempo para julgar os mortos, diz o verso 18. Nós estamos no capítulo 11, verso 18. É um tempo destinado para julgar os mortos. Espera aí, julgar os mortos? Como vai julgar os mortos? É porque na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro e se encontrarão com ele nos ares. Se não me falha a memória, lá em Tessalonicenses está escrito isso. É um tempo para se dar o galardão. Espera aí, galardão? O que é isso? Galardão é uma recompensa a mais. Eu não sei o que é isso, mas creio que cada um receberá o seu galardão na medida do seu ministério, porque a palavra assim nos garante. É o tempo, então, para se dar o galardão àqueles que trabalharam, os servos, os profetas, os santos, para os que temem o nome de Jesus Cristo. Esses estarão recebendo o seu galardão. Mas é o tempo também em que Jesus destruirá os que destroem a terra, os que hoje destroem a terra. Então veja que uma coisa interessante aqui é que aqueles que buscam a defesa ecológica hoje, se estiverem com a motivação correta, estão diante da presença de Deus. Olha só, porque os que destroem, Deus irá puni-los. Agora, é claro que nós sabemos que tem muitos interesses, tem muitas segundas intenções nessa defesa ecológica, né? Mas aqueles que trabalham realmente focados na defesa da natureza, esses estão diante da vontade perfeita de Deus. Com o toque dessa última trombeta, que se dará o último ai, né? Nós falamos lá que a quarta trombeta anunciou os 3 ais: sentença, dor. A sétima trombeta traz aí o último ai, o terceiro ai, para os moradores da terra, o verso 19. E ela vai se dar com vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Imagine, terremotos se dando em tudo quanto é lugar e grande saraivada, chuvas de meteoritos. Já imaginou o que é isso? Você consegue perceber que o livro de Apocalipse poderia terminar aqui? E você está certo. O livro de Apocalipse termina aqui. Do verso 1 ao verso 11, nós poderíamos terminar o livro de Apocalipse. Acontece que ele está incompleto. Essa é uma chave importante de Apocalipse. Porque se você percebe isso, você vai ver que até aqui já se deram todos os eventos. Porque os eventos se encerram aqui. Mas eles estão incompletos. Nesses eventos, faltam os detalhes. Embora tenham sido todos citados, mas faltaram os detalhes, que, juntamente com esses eventos que acabamos de anunciar superficialmente, estarão acontecendo muitas outras coisas, mas em decorrência desses eventos que foram aqui citados. A partir do capítulo 12, João receberá visões que completarão os eventos que foram citados até o capítulo 11. Mas, por enquanto, isso não é assunto da nossa lição. Meus amados irmãos,
partindo agora para o final da nossa lição, né, nós temos aí as verdades partilhadas. Deus quer que aqueles que creem em Jesus proclamem às nações as advertências divinas. Tudo aquilo que está escrito aí, Deus nos comissionou a transmitir. Numa escala de 1 a 10, como você avalia a sua vida como proclamador das advertências divinas? Será que você tem feito a sua parte? Você que conhece a palavra de Deus, você tem se preocupado em transmiti-la? Assim como as duas testemunhas, todos os crentes devem considerar empenhar-se pela causa do Evangelho. E sofrer por Cristo deve ser visto como um privilégio? Você acha que sofrer por Cristo deve ser visto como um privilégio? É lógico que sim. Por isso essas duas testemunhas vão testemunhar de Cristo e vão morrer por Cristo. Como eu e você temos testemunhado de Cristo? Como eu e você temos testemunhado em nossa rede de relacionamento, seja ela família, amigos, desconhecidos e quem sabe até o mundo por meio de um vídeo desse que estamos preparando, dessa aula? Será que tem sido o suficiente? Eu tenho trabalhado com empenho? O que você acha? Temos trabalhado com empenho? Meu irmão, o que nos falta para compartilharmos essa mensagem? Todos nós gostamos de falar de fatos agradáveis, prósperos e principalmente de salvação. Mas se não tocarmos as nossas trombetas, anunciando também o juízo de Deus, que ele não tarda, ele vem na hora certa, ele virá na hora certa, estaremos deixando de cumprir uma ordem. Que ordem? Pegue o livro e coma. Ou seja, vamos ler, vamos aprender, vamos praticar e, principalmente, vamos proclamar o Evangelho de Cristo, principalmente o juízo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós.